Hoje é dia 24 de agosto de 2018, uma sexta-feira. Eu sou o Carlos Pinheiro. Há muito tempo eu quero gravar um vídeo do que eu penso e do que eu tenho falado para as pessoas que têm me perguntado com relação a toda essa questão do Lula. A questão dessa prisão fraudulenta e dessa acusação fraudulenta com relação ao presidente Lula. Primeira coisa é a certidão do registro de imóveis 104.801 do cartório de registro do Guarujá. Ele fala que o triplex é da OAS, né? Depois ele também fala que em 2013 houve uma hipoteca, né, em nome de Planner Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários, que está aqui. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, teve mais de 60 mil visualizações no Facebook, né? Então, primeiro, do ponto de vista documental, né, nunca foi do Lula o triplex, primeira questão. Segunda questão, um livro, esse livro aqui, né, lançado por 4 juristas como organizadores, 122 juristas escreveram quase 500 páginas, comentários de uma sentença anunciada, o processo Lula, né? Esse livro foi lançado, eu estive na PUC de São Paulo, e 122 juristas, com artigo de quase 122, quase 500 páginas, falando a respeito dos erros do processo contra o Lula. Então eu acredito que 122 juristas, eles não iam falar mentira, né? Então essa é uma outra questão da prova da fraude desse processo contra o Lula. Outra questão, a ocupação do MTST ao triplex mostrou que não houve reforma, não há elevador, né? E recentemente também, depois de toda essa questão, levaram em consideração as notas fiscais, né? Colocam em dúvida essas notas fiscais que estão no processo da reforma do Guarujá, de uma empresa que é de Curitiba, né? Muito estranho toda essa questão, né? Primeiro que não houve, conforme mostrado pela ocupação do MTST, e segundo, notas de empresa de Curitiba para fazer essa reforma no triplex do Guarujá. Com relação à prisão de segunda instância, né, a condenação de segunda instância, muitos candidatos muitos puderam ser candidatos na última eleição, com condenação de segunda instância, porque não é transitado e julgado, ainda tem como se defender, ainda tem prazo de defesa, né? Tem instâncias para se defender, então muitos entendem que o Lula pode ser candidato sim, porque ele ainda não é transitado e julgado. E inclusive a questão da condenação em segunda instância e a prisão em segunda instância do Lula também é muito questionável, né? Toda essa questão, ainda mais por um processo fraudulento, conforme nós temos aí colocado. A ONU recentemente declarou que o Lula tem que ser candidato, e aí nós vemos aquele teatro em pleno final de semana do Fravetto, que decidiu que o Lula deveria estar solto, e de repente o Sérgio Moro, que nem era da instância dele, ele foi lá e interferiu, né? Saiu de férias de Portugal e veio interferir no processo, e alguns outros colegas do TF4 que também estavam de férias, como o Gebran e o Thompson, eles interferiram ali na soltura do Lula. Então a gente percebe o quê? Que existe toda uma situação para prender o Lula, né? Achando que assim o Lula, primeiro condenar o Lula, depois prender o Lula, depois não deixar o Lula sair candidato, tudo isso achando que é prejudicar, mas o povo brasileiro é inteligente e sabe que existe a perseguição com relação ao presidente Lula, né? Então por isso que ele está na frente das pesquisas, e algumas pessoas, alguns coxinhas, para falar a verdade, né, ficam dizendo que o Lula é um condenado, que o Lula é um presidiário, que o Lula é isso e aquilo. Isso aí é dor de cotovelo, porque na verdade nós sabemos que esse processo é fraudulento. O Lula nunca foi dono do triplex do Guarujá, você entendeu? E o que tem a ver o triplex do Guarujá com a questão da Lava Jato, você entendeu? Tem uma série de erros nesse processo, uma série de vícios nesse processo. Tudo indica que é um processo montado para condenar o presidente Lula, né? É muito estranho todo esse processo, a maneira como o judiciário age no processo Lula. Então, eu quero resumir dizendo que a prisão é fraudulenta, portanto, Lula é inocente, queremos Lula livre, queremos Lula candidato a presidente do Brasil e será eleito. Isso para a honra e glória do Senhor.
tá? Então, abraço a todos. Aqui quem fala é Carlos Pinheiro, um arquiteto, um cidadão comum, que muitas das vezes é parado na rua para dar a sua opinião sobre a questão do processo do Lula, tá? Um abraço a todos vocês. Não vamos deixar se enganar por muitas mentiras que estão aí vinculando nessa mídia golpista brasileira.